Bom dia, crianças! Hoje, dia 7 de agosto de 2020, sexta-feira, vamos encerrar a nossa semana com chave de ouro. De acordo com o nosso planejamento, Hoje nós vimos a lenda folclórica do Negrinho do Pastoreio. Já deixei para vocês lá no grupo de estudo, tá? Na nossa matemática de hoje, nós vamos trabalhar o livro EMAI, na página 102, falando sobre tabela. Vamos ver também no caderno a continuação dos numerais do 430 até o 439 e vamos ver a multiplicação do número 2, tá? A parte de tabuada. Lá no caderninho de vocês vão fazer o cabeçalho de hoje, vão escrever o nome com letra cursiva, tá? Língua portuguesa, projeto folclore, leitura compartilhada. Então, a lenda hoje, Negrinho do Pastoreio. Vão escrever com letra de forma e vão escrever uma vez com letra cursiva. Aqui, vocês vão fazer um desenho bem bonito, tá? Da história. E agora nós vamos trabalhar a ortografia do nome da história. Então, vamos lá. Na, ne, ni, no, nu, não. Vamos ler todo mundo? Gra, gre, gri, gro, gru, grão. Nha, nhe, ni, nho, nhu, nhão. Da, de, de, do, dão. Pa, pe, pi, po, pu, pão. As, es, is, os, ta, te, ti, to, tu, tão. Ra, re, ri, ro, ru, rão. A, e, i, o, u, ão. Então, vamos observar aqui. Negrinho do Pastoreio. Ne, olha lá, ó. Negrinho. Vocês vão pintar as sílabas que formam o nome da história. Negrinho do Pastoreio. O pas vai ser a junção da sílaba pá com o as. Então, vai formar paz. Pastoreio, tá bom? Agora, nós vamos passar para a parte de matemática. Essa parte que eu vou colocar aqui não precisa fazer no caderno. É só uma continuação daquela explicação que eu dei outro dia para vocês, tá bom? Então, hoje eu vou explicar um pouquinho mais de multiplicação. A multiplicação é a operação em que juntamos ou adicionamos uma mesma quantidade várias vezes. Representamos a multiplicação pelo sinal X. Então, esse X, na matemática, lembra que eu falei? Ele se chama vezes. Então, não está falando que na multiplicação eu posso também somar? Então, vamos entender, A gente pode juntar e adicionar. Se eu tenho, duas borboletas e duas borboletas, eu vou somar, 2 mais 2 mais 2, quanto que vai dar? 6 borboletas. Na multiplicação, eu poderia fazer essa mesma operação de uma outra forma, ou seja, observando os conjuntos, Aqui eu tenho um conjunto com duas borboletas, aqui eu tenho outro conjunto com duas borboletas e aqui outro conjunto com duas borboletas. Ou seja, eu tenho 2 vezes 3, ou então 3 conjuntos vezes 2 borboletas, porque em cada conjunto não tem 2 borboletas. Ou se eu for fazer ao contrário, Cada borboleta está dentro de um conjunto, mas eu tenho 3 conjuntos, então poderia ser 3 vezes 2. 3 vezes 2 vai dar quanto? 3 vezes 2 vai dar 6.
Ou então, 2 vezes 3 conjuntos vai dar 6. Deu para entender? Na multiplicação, tanto faz eu colocar o número antes ou o número depois. Assim como na continha de adição, essa ordem também não vai alterar no resultado, tá bom? Então, observem aqui os termos da multiplicação. 2 vezes 3, né, que foi a continha que nós fizemos aqui. O número que está em cima, ele é chamado de multiplicando. O que está embaixo é chamado de multiplicador. Então, 2 vezes 3, 6. O resultado é chamado de produto. Então, se eu tivesse escrito 3 vezes 2, também seria a mesma coisa, tá bom? Olha lá, 2 vezes 3 é igual a 6. Aqui é a continha em pé e aqui é a mesma continha na forma deitada, tá bom? Agora, nós vamos passar para o caderno. No caderno, nós vamos fazer os numerais do 430 a 439. Vamos representar, então, esses números com material dourado? Vamos lá. 100, 200, 300 e 400. 410, 420, 430. Agora as unidades: 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438 e 439. Olhem lá. Então, aqui nós formamos os números que nós vamos trabalhar hoje. Vamos ler o nome dos números? Todo mundo lendo para poder aprender, tá? 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439. Agora, vocês vão pegar lá naquela folhinha que eu mandei para vocês pesquisarem. Vocês vão olhar a tabuada do número 2 e vão copiar no caderninho de vocês, só a do número 2, tá bom? E para encerrar a nossa aulinha do caderno, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, hoje vai ter uma lição de artes, vão pegar o caderno de desenho e vão fazer um desenho bem bonito sobre o Dia dos Pais, tá bom? E depois vocês vão tirar a foto e mandar para eu poder olhar lá no grupo de estudo, tá bom? Passando agora para matemática, nós vamos pegar o livro EMAI, na página 102, e vamos trabalhar tabela. Nós temos aqui uma tabela, registro de vendas da semana. Temos 4 dias da semana: segunda-feira, terça-feira, quarta-feira e quinta-feira. Aqui nós temos os nomes de flores, olhem lá: rosas, cravos, margaridas e gérberas. Na sexta-feira pela manhã, seu José, pai de Cecília, fez as seguintes anotações em uma tabela. Então, a sexta-feira não consta nessa tabela porque foi o dia que ele fez o registro. Ele registrou como tinha sido a venda de flores durante aquela semana. Então, como era sexta, ele registrou dos dias anteriores. Então, ele registrou da segunda, da terça, da quarta e da quinta. Então, vamos lá. Responda oralmente. Qual o título da tabela? Olhem aqui, ó. Registro de vendas da semana. Pode escrever aqui na frente, ó. Registro de vendas da semana. Que informações estão apresentadas nessa tabela? A quantidade de flores
vendidas na semana. Pode escrever aqui, ó, nesse espaço aqui, tá bom? Responda por escrito. Quantas rosas foram vendidas na segunda-feira? Então, vocês vão olhar aqui, ó. Na segunda-feira, quantas rosas foram vendidas? 36. Escrevam aqui por extenso, tá? 36. Quantos cravos foram vendidos na terça-feira? Olha lá, na terça, cravos. Então, foram vendidos 21 cravos. Escrevam aqui, ó. 21. Em que dia da semana foram vendidas mais margaridas? Olha lá, na segunda foram vendidas 42, na terça 41, na quarta 44 e na quinta-feira 48. Então, em que dia da semana foram vendidas mais margaridas? Na quinta-feira. Então, escrevam aqui, quinta-feira. Em que dia da semana foram vendidos menos gérberas? Então, vamos ver. Na segunda foram vendidas 24, na terça 36, na quarta-feira 30 e na quinta-feira 48. Então, o dia que menos vendeu gérbera foi na segunda-feira, tá bom? E aqui nós encerramos, né, a nossa aula de hoje. Eu quero desejar um bom final de semana, né, para todas as crianças e para as famílias. Dizer que as crianças deverão aproveitar bastante dos papais, né, nesses dias. E desejar um feliz Dia dos Pais para todos os pais. Palavra que por si só já inspira força, segurança e proteção. Ser pai é amar além do que se pode entender. É ser pilar de uma vida. É ser herói sem saber voar. Então, nesse momento, eu desejo a todos os pais, né, dos meus alunos, um feliz Dia dos Pais, com muito carinho. Um grande beijo. Espero vocês na segunda-feira. Fiquem com Deus.